Olá, boa noite a todos e a todas. É muito bom tê-los aqui na nossa live semanal. Essa de uma forma muito especial. Vamos estar falando de uma temática riquíssima, bem em voga no mundo corporativo. Nosso convidado acabou de entrar. Gente, mais uma vez quero externar aqui a nossa satisfação, de fato, em tê-los aqui. Ney, seja muito bem-vindo. Essas nossas lives, ela tem um intuito muito forte de agregar valor de uma forma substancial aos líderes e executivos do mundo corporativo. Vocês me conhecem, sabem que nossa especialidade é atuar de forma estratégica no mundo corporativo, voltado ao nosso público, a lideranças e executivos. Então, assim, e todos aqueles que tenham o foco nesse nosso mundo corporativo. Então, ok, sem mais delongas, eu quero convidar e falar da temática de hoje, que eu tenho certeza que vai ser assim de bastante agregação de valor. Vou convidar aqui o Ney Grando para estar participando conosco. Vou fazer esse convite agora, porque eu não posso falar dele sem o convidar, tá certo? Sem ele estar aqui conosco. Olá, Ney! Muito boa noite. Com muito prazer tê-lo aqui junto conosco. Tá certo? Eu acho que você estava assim desde que começou, a gente falou um pouco do nosso propósito. E assim, as nossas lives semanais, que a gente começou no ano passado, no segundo semestre do ano passado, ele realmente tem um foco de agregar de forma substancial valor aos líderes e executivos desse nosso mundo corporativo e aqueles profissionais que têm interesse nessa temática e de estarem aqui conosco. Né? Eu digo sempre, eu recebo muito feedback, seja ao vivo agora como nós estamos, e desde já eu sou muito grata a todos que estão aqui, muito bom tê-lo aqui, mas assim, recebo também muitos feedbacks, porque essas lives ficam gravadas, seja aqui no próprio IGTV, no nosso Instagram, como também no YouTube. Então, convido vocês todos, se não acessaram aí os nossos canais do YouTube, acessem, se cadastrem, deixe o seu like, tá certo? E bote lá no sininho quando for no YouTube, só assim você será avisado dos nossos vídeos. E agora, Ney, eu quero te dizer assim, o porquê dessa temática. E, obviamente, eu quero agradecer demais a você e vou pedir para você também se apresentar. Eu vou apresentar você formalmente aqui, porque tem um currículo. Gente, o Ney tem um currículo maravilhoso para falar dessa temática, mas antes eu vou falar da temática para que vocês estejam bem contextualizados sobre a temática. Ney, é o seguinte, tudo que nós pensamos aqui, ele tem um grande propósito. Fizemos uma série de lives chamadas Desafios da Liderança, e nessa série de lives a gente identificou os principais desafios vistos por uma visão multifuncional, visto por executivos da área, e desses grandes desafios estava a transformação digital. E como nós já conversamos, você que é um expert nessa temática, ela traz muitos vieses. Então, assim, a gente fez, olha, uma live só não vai ser suficiente. Então, a gente também tem que fazer uma série dessa live. Então, eu quero dizer, gente, que Ney, eu tive o prazer de convidá-lo. Ney é extremamente conhecido no mercado nacional, respeitado. Eu quero que ele também se apresente, porque vocês têm essa possibilidade de segui-lo, tá certo? E também acompanhar o seu trabalho. Mas eu vou falar um pouquinho de Ney e vou passar a palavra para ele se apresentar e agradecer aí vocês que estão aqui junto conosco. O Ney Grando é diretor das estratégias. Ele atua como mentor, consultor, professor, palestrante sobre estratégia, inovação e transformação digital. Ele teve aí 2 empresas de tecnologia da informação, de plataformas de negócio, portais e serviços. Ele é mestre em ciências pela FEA USP, inovação, com MBA na FGV, organizador
e autor do livro Empreendedorismo Inovador, Como Criar Startups de Tecnologia no Brasil, e autor em outros 2. Então, assim, eu fico extremamente feliz e passo a palavra aí para Ney, ele nos saudar, tá certo? E, assim, já vai de imediato, Ney, a minha gratidão pela aceitação do convite. Muito obrigado, Larissa. Esse é um privilégio estar aqui com vocês. Eu tenho um carinho muito grande pela região Nordeste. Eu lembro muito do Silvio Meira, que é a pessoa que eu mais admiro nessa área de inovação no Brasil. Então, eu tive recentemente em Campina Grande, aí pertinho, né, no Incodei que teve, da Bradif, né, então visitando, eu fiquei encantado com o interior, saber que existe isso, a visão que o pessoal aqui do Sul tem lá de cima, às vezes eu acredito que seja distorcida, porque a gente não vê tudo, né? A gente vê pouco de Recife, das grandes capitais do Nordeste, mas a gente não tem ideia de como seja o interior, e eu não imaginava uma cidade tão rica. Então, eu estou aqui deixando o meu elogio para todo o pessoal daí. Outra coisa que eu vi, você falou para me apresentar, mas eu acho que você já me apresentou, então a gente não vai perder mais tempo aqui falando de mim. Vamos falar do tema. E sobre mim é fácil, tenho neygrando.com, é muito fácil, é meu nome com i, né, ney com i, grando.com, é o blog. Daí você tem a estratégios.com.br, que é a empresa, tá? E tem o startupradar.com.br, que tem uma base de conhecimentos enorme lá dentro e tem bastante ferramentas para você fazer modelagem de negócios, avaliação 360 graus do negócio e coisas do tipo, que eu coloco à disposição de vocês. Tá? Essa ferramenta está aberta e não será cobrada do usuário final, pelo menos por um ano. Vamos fazer assim, então, Ney. Eu acho que é uma coisa bem positiva, deixar no meu Instagram teus contatos. Eu vou publicar lá, então quem quiser, pega esse link, entra, porque vai ser de agregação de valor. Então, Ney, eu quero, assim, colocar em relação a essa temática, porque ela, além, como eu já disse, é um tema de pauta dos nossos executivos, mas em relação ao próprio tema transformação digital, a gente vê que existem conceitos, muitas vezes, errados, assim, não tem uma visão holística mais adequada sobre isso. Às vezes pensa que fazer um processo de digitalização ou implementar uma ferramenta, isso é transformação digital, e a gente sabe que isso não é. Então, eu gostaria de hoje ouvi-lo, né, deixar até você muito à vontade nessa temática, porque você tem essa longa experiência. Então, eu queria que você trouxesse aqui para a gente sempre tem um guiazinho assim para a gente seguir, mas assim, dá um mergulho, não é à toa que a gente usou essa temática. O que é que abarca essa temática de transformação digital? Então, hoje, como início da série, você conseguir nos contextualizar sobre o que contém isso, tá certo? E assim, eu queria que você começasse a fazer essa contextualização e assim, dissesse para a gente o que seria realmente um DNA digital. Tá bom. Primeiro que a questão da transformação digital é muito interessante, né? Porque a gente tem a visão de que a gente tem que conhecer primeiro o significado das palavras, né? Então eu começo pelo que é transformação e depois vamos para o que é digital. Então, a transformação, ela lembra muito algo que vai muito além de mudança. Mudança, então, é uma coisa mais leve e transformação é a coisa mais radical. Eu diria que mudanças podem ser mais incrementais e transformações geralmente são mais Big Bang, são mais, né, realmente de mudanças radicais. Né? Então, veja, por exemplo, a metamorfose de uma borboleta. Então, aquilo é transformação. Ela deixa de ser uma larva para ser uma maravilhosa borboleta. Só que tem um custo esse processo de transformação. Tem um período, tem uma série de elementos que fazem com que essa transformação aconteça no mundo biológico, certo? Da mesma forma, a gente tem
nas questões organizacionais. Então, quando você fala de revolução, é uma coisa. Quando você fala de transformação, é outra coisa. Quando você fala de mudança, é outra coisa. E quando você fala de inovação, né? Hoje em dia tudo é inovação, né? Virou moda, né? Tal, ou tudo é transformação, tudo, né? Mas não são assim. O que a gente tem que entender. A transformação em si, então, envolve a empresa olhar para o todo dela. Para olhar, e esse olhar de transformação digital, ele começa com uma perspectiva mais ampla, mais de, vamos dizer, de, de entendimento do que significa a transformação digital. Então, isso que a gente está conversando aqui, ele se chama de, nós chamamos de um processo de aculturamento digital. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento, as organizações precisam disso, para começar. Elas precisam começar a se inteirar desse tema e ler sobre esse tema, assistir vídeos sobre o tema e discutir sobre o tema, né? Então, a gente pensa que a transformação organizacional com foco no digital, ela também tem que começar pela essência da organização, né? E a essência da organização vai além até da estratégia. Tem a ver com a cultura, com o núcleo, né, de modelo, sabe, de modelos mentais ou de mentalidades que os seus maiores líderes e executivos têm, né? E essa mentalidade precisa ser trabalhada, né? Então, com literacia, que a gente chama, né, que é esse processo de aprendizagem de informação e de conhecimento, né, e tal. Beleza. Então, eu vou voltar nesse ponto de quais são os elementos, tá? Mas vamos lá agora para o digital. E o que é o digital? O digital, no passado, lá atrás, era o fato de você ter um computador, né? Depois foi evoluindo a ponto das pessoas poderem ter computadores já domésticos ou pessoais dentro da organização, né, aqueles workstations, né, que eles chamam de trabalho e tal. Isso já era uma transformação digital quando você parava de usar tanto papel e começava a usar mais formulários e relatórios e tudo mais, já num processo mais dinâmico e realmente digital, usando o computador e tudo mais. A comunicação facilitou muito esse processo quando criaram-se as redes, né, e facilitaram para que isso acontecesse em termos de cadeia de rede dentro da corporação. Mais tarde veio a internet e abriu isso para o mundo, ou seja, hoje você consegue, do seu computador na sua casa, falar com o cara da China como se estivesse ali na esquina, né? Então, é uma grande revolução. A digitalização é aquele processo que o pessoal teve de digitalizar documentos, de passar tudo que estava no formato digital para dentro das organizações. Mas isso faz parte do século passado. A gente tem que entender que agora, no século XX, o digital ele tomou outra proporção. Qual proporção? Com a mobilidade, né? Com as multimídias e omnichannels da vida, os múltiplos canais de comunicação com o cliente, né? E com tudo o que nós temos hoje em termos de acessibilidade, né? De você poder chegar até as organizações, né? A mobilidade, as mídias sociais, tudo isso foram nos dando ferramentas aonde hoje você falar que uma empresa digital é alguma coisa muito mais sofisticada. Ela tem que estar acessível pelo seu cliente em qualquer hora, qualquer lugar, de qualquer dispositivo. Você entendeu? Então, essa nova visão do que é digital, ela mexe com comportamentos dos clientes e como eles se relacionam com as marcas e como que eles atuam, tá? Para que as organizações entendam como atendê-los e suprir essas expectativas, porque elas estão sendo atendidas desta forma já por algumas organizações. Então, algumas organizações têm resistência, mas eu digo assim, caramba, você não está vendo o outro lá fazendo isso, você não vai fazer, caramba, você não vai ser competitivo, você vai perder market share, você vai perder mercado. Eu acho que só que fazendo assim, eu acho que é uma questão, pontuando o que você está dizendo de uma forma
já bem prática aí, é o seguinte, que você já está dizendo que a transformação digital, ela por si só, ela, na realidade, ela exige que a experiência do cliente, o contato do cliente, ele esteja já aí inserido. Quer dizer, você não pode pensar em transformação digital sem pensar em pessoas e sem pensar nessa conectividade com pessoas. Podemos dizer assim também? Sim, sim, é perfeito, porque para quem existe a organização? Qualquer organização, para que ela existe? Para servir a sociedade. Mas como que ela serve à sociedade? Bem, ela tem uma série de stakeholders, ou vamos dizer, pessoas interessadas na organização e que têm uma relação com ela, né? Por outro lado, nós temos os clientes realmente da organização. Esses clientes, ele tem expectativas, ele tem uma... Então, a organização existe para servi-los. Então, ela está a serviço de seus clientes, né? Ela é serva, eles mandam. No passado era um pouco diferente a visão sobre isso, né? Mas hoje é assim, certo? A organização está a serviço de seus clientes, né? E ela provê produtos, serviços, processos, melhores práticas, tudo o que ela faz é para deixar esse cliente encantado, sabe? É para deixá-lo dizendo assim, puxa vida, nossa, amo aquela empresa, sabe? Porque tem organizações que conseguem que as pessoas tatuem no braço o logo delas. É o caso da Harley Davidson, certo? É o caso da Apple, e é o caso de algumas marcas que conseguem ter elas tatuadas no corpo de pessoas, seus clientes. Né? Se você pensar na Apple, quando ela vai lançar um produto, a fila que faz de madrugada, uma expectativa, né, do produto estar lá. Então, temos umas marcas que elas conseguiram encantar de tal forma seus clientes que eles ficaram, tipo, babando, né, fanáticos quase com aquele processo, né? Esses são os early adopters, né, que são os primeiros a quererem, mesmo que aquilo seja um protótipo, né? Então, eles são tão ligados à marca que eles preferem usar o protótipo de uma marca do que um produto consolidado de outra. Bem, mas a gente tem toda ali uma questão do consumo, etc e tal, e eu não vou entrar nesse ponto. Vou voltar para a sua pergunta sobre o DNA. E o que é o DNA? O que é um DNA de uma empresa, um DNA digital de uma empresa? Primeiro, a gente temos que lembrar do que significa DNA, né? O DNA, ele é uma representação da nossa essência física como pessoa, né? Da nossa origem biológica, dos nossos pais, avós e toda uma ascendência até o primeiro homem da Terra, vai saber, né? Que foi incutido em nós como uma espécie de uma sementinha pequenininha dentro de nós que nos caracteriza como únicos, né? Nós temos, o nosso diferencial está no DNA. Então, se nós olharmos sobre esse ponto de vista, o DNA é uma coisa maravilhosa. Ele é muito melhor para identificar uma pessoa do que impressão digital, do que o rosto, do que os olhos, do que qualquer outra coisa. E ele, por exemplo, é usado até para garantir que alguém é pai de uma criança, né, que ele diz que não é. Certo? Então, hoje é muito interessante. O seu DNA está até no seu cabelo, o seu DNA está em todo o seu corpo, o seu DNA está em cada pedacinho seu. Então, se a gente trouxer essa metáfora para o mundo corporativo, a gente teria que dizer que é a mesma coisa. A corporação, ela tem que ter um cheiro, ela tem um jeito, ela tem uma essência, ela tem uma coisa tão forte nela, principalmente organizações de muitos anos, né, que a caracteriza, tá? Esse DNA, a gente pode dizer que, muita gente vai dizer para mim que é a cultura, né? A cultura corporativa é o DNA da empresa. Eu diria que é muito mais. A cultura é um dos principais elementos deste DNA corporativo, mas você tem aí a estratégia, certo? Você tem a estrutura organizacional, você tem a forma como acontecem as coisas dentro da organização, em termos de comunicação, melhores práticas, etc. e tal. A governança corporativa, que muitas empresas desconsideram isso, de pequenos e médio porte, infelizmente. A governança é algo essencial para uma empresa poder crescer.
Ela não tem como crescer sem governança, sem estratégia, sem processos estruturados e sem pessoas extremamente qualificadas nos cargos de liderança e de gestão. Tá? Então, essa é uma abertura para a gente entender e para a gente poder falar do que é transformar organizações daqui para frente. Né? E como você bem falou nessa contextualização aí do DNA digital, criar isso, porque assim, quando a pessoa hoje diz, olha, eu tenho um DNA digital, que é o que você está pontuando e fazendo esse paralelismo, não é simplesmente você realmente, agora eu vou fazer uma mudança de sistema. Você tem que fazer um processo integrado exatamente com esses sistemas, de forma que teu modelo de negócio, ele imprime esse DNA. O teu processo de inovação imprime esse DNA. O teu processo junto com os clientes, que é essa experiência com o cliente, essa experiência com o colaborador, expresse isso. Então, quando a gente fala de um DNA digital, a gente está dizendo que tem esse processo de integração, que existe um processo de conectividade, existe um processo de ganho de tempo, existe um processo de ganho de valor. E que aí você envolve cultura, você envolve modelo de negócio, que é o que você estava dizendo, você envolve processo, você envolve pessoas. Então, assim, essa tua contextualização foi muito rica, por isso, porque você mostrou nesse paralelismo que esse DNA ele é muito mais aprofundado do que simplesmente ter uma tecnologia ao dispor da organização, não é assim? Sim, e agora eu falei do DNA, agora eu vou dizer o que é DNA digital. Digital é quando a empresa ela passa a entender todo esse contexto do que existe de digital, tá? E incorporar esses elementos dentro dessa essência dela. Ou seja, isso vai fazer parte do cerne dela, da estrutura e da essência dela. Então, daí fala assim, poxa, muito bonito essas palavras, mas como fazer isso? Né? Como isso é possível? Né? Porque a gente tem que... eu falei um pouquinho lá atrás do digital, do que significa digital. É trazer aquele digital para o cerne, para o núcleo, né? E essa relação. Mas isso tem que começar, então, por uma cultura, né? Depois por uma estratégia, tá certo? Daí vai envolver um trabalho de entender o cliente melhor, entender o máximo dele, para entender o que torna ele encantado e o que ele gostaria de ter em termos digitais para estar encantado na relação com a organização. Não necessariamente um app, um app, tá? Mas, então, a partir do momento que você entendeu da experiência do cliente e você conseguiu abordar disso, tem pessoas que falam assim, vou mandar fazer, né, um levantamento, uma pesquisa de mercado. Não é pesquisa de mercado. Você tem que ir lá na casa do cliente, você tem que ver, você tem que sentir. Por exemplo, outro dia eu falei para você daquela experiência do cliente. O que é uma experiência? É quando acaba a comida em casa, você fala, tem que ir no mercado. Você chegou lá na geladeira, está vazio. Tem que ir no mercado. Imagina, já dá um frio, né? Ai, caramba, tem que sair, dar a volta. Nossa, se eu contar a minha experiência de cliente de mercado, eu vou demorar muito hoje, a gente tem outras coisas. Mas é uma experiência muito doída, até as coisas estarem de volta no lugar, nas prateleiras, tudo certinho. Todo o processo de ir ao mercado, o que acontece lá dentro, etc e tal, e voltar. Então, qual seria a experiência ideal para mim? Apertar um botão, no dia seguinte, a minha casa está abastecida com aquilo que eu costumo comprar, da forma certinha, etc e tal. Tá? Ela pode obter isso através de dispositivos, de sensores, de uma série de coisas extremamente avançadas, de internet das coisas. Tal. Mas vamos falar da realidade brasileira, a gente ainda não tem tudo isso nas casas, né? Mas é possível atender essa expectativa. É possível, eu já tenho parte dela atendida hoje para mim. Então, eu posso dizer que isso sim é uma experiência, é quando você pensa na jornada do cliente, né? Onde você pensa como é que eu posso dizer, design de serviço,
tá? Onde você vai desenhar todo esse processo para fazer esse processo de atendimento ao cliente, de evolução e de satisfação e alegria do cliente. Você pode usar de mapas de empatia também para analisar vários aspectos. Então, tem algumas ferramentas de negócio, além das ferramentas tecnológicas, a gente tem que pensar nas ferramentas de negócio, que podem ser muito úteis nesse processo. Tá? Então, esse é um dos elementos. Só que a partir do momento que eu descubro isso tudo, eu descubro que eu tenho que trabalhar os meus ativos organizacionais, etc. e tal, e eu tenho que trabalhar os processos operacionais, transformá-los, né? Mexer nessas jornadas, mexer na forma como eu faço o serviço, mexer na forma como eu produzo coisas, mexer em algumas coisas dessas. Eu tenho que identificar o que vai ser preciso mudar. Né? Identificar as pequenas mudanças que, somadas, quando eu somar experiência do cliente, processos, modelo de negócio, tudo mais, quando eu somar tudo isso, são pequenas mudanças dos todos que geram a grande transformação. A grande transformação digital, ela vem da soma de todas essas pequenas mudanças que precisam ser feitas de forma simultânea, organizada, muito bem estruturada, para que isso tudo funcione em harmonia, tá certo? Aí você pode eu queria só agregar uma coisa aí que eu acho que é muito legal, sabe? Que além dessa jornada aí do cliente, também tem a jornada do colaborador, que hoje, dentro desse contexto, eu estou colocando mais um elemento aí dentro desse contexto, que hoje tem, assim, tem plataformas, né, exatamente, que não só ajudam nesse processo de prestação de serviço, dessa experiência do cliente, mas também com a experiência do colaborador. Então, essa parte exatamente de processo, de fazer essa transformação de fato, ela entra no seio, ela entra no cerne da organização e inclui as pessoas, os colaboradores. Não dá para tirar. Não é verdade? Então, acho que esse é só esse elemento aí. Muitas organizações dizem até que você primeiro tem que pensar no colaborador e depois no cliente, porque senão você não vai ter quem atende o cliente direito. E é uma grande verdade, né? O colaborador, ele precisa estar engajado, ele precisa estar entusiasmado, ele precisa estar motivado. Só que motivação é motivo para ação, ele tem que ter motivo, né? Senão ele não tem motivação. A gente nunca dá motivação para os outros. O que a gente dá é incentivo. A motivação é algo próprio, individual. Então, eu fico motivado quando, nesse situação, e alguém tem que descobrir isso, o que me motiva, para poder me incentivar melhor. Coisas que incentivam o colaborador é quando ele vê que ele está numa causa que vai fazer transformação de vidas lá na ponta, que ele vai ser uma pessoa útil de verdade, ele não vai só estar fazendo trabalho de rotina, aonde ele se sente crescendo como pessoa, como profissional. Tá? Então, isso, a gente, só nessa área de recursos humanos, a gente poderíamos falar horas, né? Mas eu poderia dizer que tem algumas coisas que são essenciais, né? Tem pessoas que querem autonomia. Então, autonomia é uma palavra muito dita hoje, mas muito complexa, porque ela exige responsabilidade. Autonomia é quando eu dou liberdade de tomada de decisão na ponta, lá no grupo, na equipe, etc. e tal, com métodos mais ágeis de trabalhar, que requerem essa autonomia. A Spotify tem um caso, no meu blog, por exemplo, tem lá uma empresa que funciona como uma banda de jazz, explica essa questão de autonomia versus responsabilidade, tá certo? Nem todo mundo quer ser autônomo, tomar decisões. Tomar decisão não é fácil. Então, e fazer as coisas por si só, sem um líder dizendo o que você tem que fazer, poucas pessoas conseguem. Mas tem algumas que conseguem. E a organização precisa identificar essas pessoas para poder dar esse tipo de autonomia para elas. Ou seja, as organizações, elas têm que reduzir seus níveis hierárquicos, né? Muda um pouco alguns processos e principalmente essa questão da estrutura organizacional. Só que isso, tá? Vamos ver, dá para fazer transformação digital sem mexer nisso?
Não, mas vai ser meia boca. Eu acho que assim, deixa eu aproveitar essa oportunidade, você falou aí um ponto bem tão interessante. A transformação digital, Ney, ouvindo isso que você está dizendo, ela veio para melhorar ou veio para fazer um processo disruptivo dentro da organização na forma de atuação dela? Olha, a palavra disrupção, em primeiro lugar, está sendo falada de forma errada. A gente precisa entender o que são processos, o que é uma inovação disruptiva, por exemplo. Não é uma coisa que você decide fazer assim, do simples e tal. Ela exige, uma inovação disruptiva mesmo leva 10 anos para acontecer, tá certo? Por exemplo, quando você pega você tinha o computador, né? Você tinha o celular, e de repente você tem agora uma coisa que junta os dois, né? Então, isso não nasceu da hora para outra. Se não fosse a especialidade do Jobs, já na área de conectividade, mais a especialidade dele em computação, e não só em estudar, conhecer ou ter uma empresa, mas porque ele já era um especialista naquilo, ele já tinha trabalhado aquilo de diversas formas. Então, eles enxergaram, né, claro que isso pode ter até surgido de outros, a gente não sabe, mas eles enxergaram a possibilidade de juntar essas duas coisas e transformar naquilo que eu tenho aqui na mão e você tem na mão aí, porque senão a gente não estava falando via Instagram. Eu acho meio até complicado, quando eu fico com a mão segurando a parede, eu prefiro fazer lives ao vivo no computador. Mas o que eu estou tentando colocar é que a inovação radical, disruptiva, não radical, tem várias inovações, ela trabalha nas beiradinhas, ela vai de leve, ela pega segmentos não atendidos, ela procura ser mais em conta do que os custos da tradicional. Foi, por exemplo, a telefonia celular versus telefonia fixa, aonde ela não começa bem. No início, você tinha que esticar o braço para ver se pegava sinal, tinha lugar que não pegava, porque tinha poucas torres, a coisa era muito lenta. Então, o processo disruptivo ele é lento por causa dessas coisas, ele está amadurecendo. Então, ele é muitas vezes menosprezado, jogado fora e dão risada em quem está fazendo alguma coisa disruptiva, exatamente porque é inferior. As primeiras máquinas digitais, elas eram ridículas, sabe? Elas tinham uma qualidade de uns pixels gigantões, então você ficava com uma resolução muito baixa, né, de visibilidade, tá? Então foi ridicularizado dentro da própria Kodak que a inventou, né? Então, algumas outras empresas tomaram a frente e entenderam que existe uma coisa exponencial. Exponencialidade é uma coisa que nós, no século XXI, temos que aprender. Pensar de forma exponencial e não só linear. Eu tenho até palestras sobre esse assunto, onde falo dos atributos exponenciais que as organizações tradicionais, e não só grandes corporações, podem usar para se diferenciar e acelerar seus processos de inovação e de crescimento e competitividade. Então, nós podemos estar somando esses elementos de organizações exponenciais, por exemplo, dentro do processo de transformação digital. Assim como a inteligência artificial. Eu estou há 2 anos estudando, junto com o pessoal na FEA, na USP, um grupo chamado Núcleo Decide. Nós estamos estudando sobre como usar, né, como que a inteligência artificial está sendo usada na tomada de decisões organizacionais. Como que isso é feito e tudo mais. Então, a gente analisou mais de 130 casos distintos de soluções em diversas dimensões, né, soluções de inteligência artificial existentes, atuais e funcionando em organizações e que fizeram grandes diferenças na sua transformação digital. Tá certo? Ou seja, nós não podemos esquecer de analytics, Big Data, não podemos esquecer da mobilidade que nós estamos usando agora, nós não podemos esquecer de outras tecnologias emergentes e novas. Social media pode ser muito útil também nesse processo. Eu dei palestras sobre transformação digital na Natura, né, inclusive o diretor de inovação que estava lá era um amigo meu, que é um amigo meu, ele só saiu da Natura. Hoje ele está na Microsoft. Mas assim, cara,
Foi muito bacana aquele bate-papo, porque ele pegou uma equipe que era só de feras em inovação, que já estavam fazendo ali na prática de transformação e tal, e ele me botou na fogueira com um pessoal extremamente qualificado. E eles ficaram muito felizes de como a gente conseguiu colocar para eles uma série de coisas que eles podiam mudar lá, que ia ser úteis para eles acelerarem ainda mais os seus processos de transformação digital. Tá certo? Por quê? Porque para atender as operadoras da Natura lá na ponta, aquelas que atendem o usuário final. Então eles tinham que prover melhor qualidade de vida para elas, tinham que prover maior comunicação com elas, tinham que prover maiores recursos para elas poderem tomar decisão lá na ponta. E a partir disso, a partir desse entendimento e tal, eles começaram a desenvolver as soluções, os processos de transformação. Eu vou dar um outro caso. Um grande banco... Mas eu acho que assim, não, é só porque eu acho que assim, está tão interessante isso que você está colocando, e que vale a pena dar um ressalto nisso. Você está dizendo que antes da gente entrar em qualquer processo de tecnologia, que tem tecnologias extremamente avançadas, aí você está estudando aí, como falou, a inteligência artificial junto, né, para potencializar isso, você precisa estudar pessoas, você precisa conhecer os objetivos, você precisa conhecer gente. Então, assim, antes de qualquer coisa, dizendo, eu sou um expert em tecnologia, beleza, ótimo. Mas você tem que ser expert em gente, você tem que entender de uma forma muito mais aprofundada são os desejos, e às vezes nem o que a pessoa deseja agora, mas ela precisa, e às vezes nem ela sabe o que precisa, mas que quando tiver, e aí ela é fantástica nisso, aquilo ali vai fazer um processo de aceleração, ou de ajuda, ou de mudança, ou de melhoria significativo. Então, assim, antes de qualquer coisa, antes de qualquer tecnologia, você tem que conhecer com profundidade, de um sentido apaixonado, os propósitos e as pessoas. Na medida em que você entende isso, aí a gente pode fazer sim o processo de desenvolvimento, e aí pode estabelecer premissas, ou como simplicidade, ou ganho de tempo, ou ganho do propósito que se quer chegar. Não é verdade? Então, eu acho que isso que eu queria ressaltar na tua fala nesse case. Eu estou até fazendo um treinamento esses dias com um amigo meu, né, que tem a ver com essa questão. A gente está vendo um modelo de negócio chamado Hope Canvas, né, que é um canvas, mas que ele tem um foco em cima do propósito muito, muito forte, e tem também as questões sociais e de responsabilidade social e ambiental, etc. e tal, consideradas. Ou seja, a visão nossa ali nesse trabalho é que a essência não está no negócio em si, tá? Mas no que tem por detrás como aspiração para que ele aconteça, e quem está envolvido nesse processo, e o propósito como chave. Só que eu digo uma coisa que eu estudei via MIT, que é que o propósito não é a primeira coisa. Para você conseguir colocar o propósito nas pessoas, você tem que ter uma coisa anterior a ele. Porque depois do propósito, você vai poder ter colaboração e você pode ter resultado. O propósito é essencial para a colaboração. Mas antes dele, o ideal é que você consiga gerar confiança. Eu não posso chegar e querer fazer uma transformação na minha organização se até ontem eu era um carrasco e tratava todo mundo na paulada. Né? Então, o que acontece? As pessoas, se eu chegar, não, agora vai ser diferente, vai ser muito legal, vai ser muito bacana, ela não vai acreditar no que eu estou falando. Então, ela não vai estar motivada para esse processo de mudança. Ela vai ter resistência a mudar o status quo. Outra coisa é que ela tem a rotina dela. Rotina é uma coisa boa, hein? Tem gente de inovação que mete boca na rotina. A rotina é essencial para o ser humano para ele ter uma estabilidade psicológica durante o dia a dia no trabalho dele. Então, ele precisa ter algum tipo de rotina. Rotinas são bons processos, são boas coisas que fazem com que ele saiba o que ele tem que fazer, como produzir, como gerar resultado, etc. e tal. Agora, os gestores, pessoas que estão comandando pessoas, etc. e tal, eles têm que ter uma visão um pouco mais aberta. Eles não podem só pensar na rotina. Eles têm que estar preparados para aceitar mudança no século XXI como algo normal
e que acontece muito rápido. A transformação digital acelerou muito no Brasil e no mundo por causa da pandemia. A pandemia obrigou muitas empresas a acelerarem seus processos de digitalização para que os seus funcionários pudessem trabalhar de forma remota e produzir de forma adequada e entregar, e eles estarem felizes. Então aí vem essa questão das pessoas, né? Então, se essas pessoas falassem, pô, vou ter que trabalhar em casa agora, casa não, eu vivo, sabe? Eu não gosto, sabe? Eu vou para o trabalho, quando eu volto eu quero ter minha vida, né? Então, tem outros já não, falando, nossa, que maravilha. Agora eu não vou ter que ficar 2 horas no trânsito, essas 2 horas eu vou viver mais, eu vou fazer academia, eu vou poder fazer ginástica, eu vou poder ler um livro, eu vou poder ver um filme, ai que maravilha, 2 horas que eu não perco no trânsito, né? Eu não preciso ir lá e tal, todo dia, então talvez de vez em quando e tal. Então, o que eles conseguiram? Daí teve que ver essa questão da banda, daí as operadoras de telecomunicações todas tiveram que correr atrás do prejuízo para acelerar, para todo mundo ficar satisfeito e não insatisfeito com elas, né? E para poder ajudar nesse processo, porque às vezes, olha, por mais que a gente ache que as empresas são mercenárias, né, e tal, não, muitas delas realmente querem e lutam por uma sociedade melhor, sabe? Eu tenho estudado sobre Sociedade 5.0, eu já tenho até material sobre isso no meu blog, eu tenho falado sobre Indústria 4.0 e como você pode usar as tecnologias na Indústria 4.0, mas de uma forma mais humana, tá certo? Que é o que a Sociedade 5.0 prega, tá certo? Mas isso que você falou é essencial, sabe? A gente não pode esquecer o lado humano. E esse lado humano, você só consegue através da confiança. Né? Quando você gera confiança, você pode estabelecer o propósito, você pode estabelecer os objetivos, você pode estabelecer a nova estratégia, você pode dar treinamento para ele e não vai ser desperdiçado, porque ele realmente vai estar lá interessado em aprender, porque ele sabe que aquilo vai ser útil para a transformação que é necessária. É necessário, porque senão o concorrente faz, aí a organização não faz, a organização perde market share e ela tem que despedir pessoas, não é? Ao invés de contratar pessoas. Então a gente tem que sempre olhar esse aspecto, né, todos. Me diga uma coisa, assim, eu estou olhando aqui, a gente já está 19h55, esse papo está muito bom e o tempo é impressionante como o tempo passa rápido. Mas eu ainda aproveitando para que a gente tenha ainda esses 5 minutos aí que valem ouro e que a pergunta assim, que eu fico assim, que não quer calar, é quando a gente fala, então, dentro do que abarca essa temática transformação digital, o que você está pontuando aí que abarca isso? Você já falou tantos aspectos importantes que eu queria fazer como se fosse um fechamento. Olha, o que abarca isso? Porque eu pelo menos, se eu puder, já anotei uma lista aqui de muitas coisas. Você falou tecnologia, você falou inteligência artificial, você falou pessoas, você falou modelo de negócio, você falou inovação, você falou comunicação. Me diga aí, quer dizer, então você está mostrando que nessa realidade a temática não é que ela é complexa, mas ela é ampla. Então dá para mim, assim, se a gente fosse ser bem objetivo para que a gente possa fechar o nosso tempo com ele, o que abarca essa temática? Faz esse fechamento aí. Tá certo. Eu gostaria de poder contar algumas histórias, mas não temos tempo, tá? Eu acho que numa nova oportunidade eu posso contar cases de sucesso corporativos que foram feitos, às vezes com coisas simples. O cara não mudou toda a organização, ele pegou um departamento e transformou ele. Era um departamento que mais atendia o público, né? Dentro de uma série de coisas da organização. E ele transformou esse departamento de uma forma tão linda que os clientes ficaram encantadíssimos com a organização, né? E isso mudou a visibilidade dela no mercado como uma empresa mais atual, mais moderna, mais, sabe, e com clientes muito mais engajados, muito mais felizes, certo? Então, se a gente contar alguns cases, eu acredito que é a melhor forma. Mas se a gente for olhar os elementos, né? Vamos dizer, os elementos que foram. Primeiro que a gente tem que entender, tem que começar pelo por quê? Sabe? Por que a gente quer fazer transformação digital? Você tem que ter motivos. Você tem que entender qual é o seu motivo, da sua organização para fazer essa transformação. O motivo pode ser uma pressão por novas tecnologias,
uma disrupção que você está vendo vindo por aí. Você pode estar vendo a concorrência, né? Tá se deslocando nessa direção. E você pode realmente enxergar o belo da transformação digital. Porque depois que você fizer, você vai deixar de ser lesma e vai virar borboleta, meu. Sabe? A sua organização vai deixar de ser lesma, vai virar borboleta, vai voar. Né? Por quê? Porque ela vai estar totalmente, muito mais alinhada com a exponencialidade. Ela vai estar mais preparada para essas coisas que virão. Para isso, é preciso repensar, começar pela cultura, né? Começar com essa questão da literacia e do entendimento do que é isso. Quem está assistindo aqui já está tendo essa vantagem de aprender um pouquinho, né? Mas a gente pode dizer que ela precisa rever todos os seus ativos com essa perspectiva daí, tá? E ela tem que trabalhar, então, a estratégia dela de como ela vai atuar no mercado, certo? Só que essa estratégia, ela tem que ter uma visão na jornada do cliente, ela tem que ter uma visão em como deixar a experiência do cliente melhor. Essa deveria ser a essência da motivação de se fazer isso. Por quê? Porque o digital é necessário para fazer o cliente melhor. É para isso que você precisa digitalizar, sabe, tornar essa organização com um DNA muito mais digital, tá? Por causa disso. Né? Daí, isso envolve, além da experiência, os processos corporativos, certo? No geral, para fazer esse atendimento melhor. E muito envolve modelos de negócio, novos modelos de negócio, porque às vezes a organização não pensa nisso. Modelo de negócio é uma coisa muito nova em termos de conceito de como que você faz a criação de valor, a entrega de valor e a captura de valor do cliente. Então, às vezes, tem empresa, por exemplo, vou dar um modelo simples, que é isque e anzol. Isque e anzol. Por exemplo, sabe aquele o barbeador, que é aquele que é descartável, não sei das quantas, ou coisa do tipo, ou aquele outro barbeador que antigamente você tinha navalha. Né? Então, daí chega alguém e fala assim, olha, e se a gente doasse o aparelho para cortar barba? Doar? Esse é o nosso negócio, você está louco. Isso é pensamento lateral. Pensamento lateral é quando você sai da caixinha. Né? Doar? Nosso negócio é vender, não é doar. Você está louco. Né? Mas daí fala, não, mas a gente doa o aparelho que só cabe a nossa gilete lá dentro, só encaixa a nossa pecinha. A gente vende a impressora que só cabe o nosso cartucho. Ele tem que comprar o cartucho. A impressora vai baratinha, vai a preço de custo. Mas depois você vende o cartucho. Então, isso é um modelo de negócio. É você pensar diferente sobre o seu negócio, com pensamento lateral, com pensamento onde você faz brainstorming com pessoas extremamente qualificadas, etc. e tal, onde você ouve a ponta da sua empresa, que sabe dos problemas do cliente, das necessidades e tal, e você vai usar muito de criatividade. Então, você vai usar processo de design thinking, certo? Para depois você pensar em usar coisas tipo Lean, startup dentro da organização, para depois você pensar em trabalhar Agile, né, para implementar tudo isso, tá, como métodos ágeis, e daí você tem uma série de coisas. Mas isso já tem a ver mais com a implementação. Mas a organização, ela também tem que olhar, para poder fazer estudo, as tendências de mercado. Elas têm que entender para onde estão acontecendo. Eu tenho uma filha, por exemplo, que é especialista em tendências de consumo e comportamental, tendências comportamentais de consumo. Nossa, ela faz trabalhos maravilhosos para as organizações, né? Então, aí eu vejo quanto o trabalho dela, sabe, é útil em termos estratégicos de tomar decisão de marketing dentro das organizações, e não só marketing, em algumas outras áreas, mas ela atua mais na parte de marketing. Mas olha, então, a gente tem que pensar também que isso tudo precisa ser governado, precisa ter governança. Então não pode sair fazendo transformação digital falando para o cara de TI lá, ô, fulano, amanhã, ó, transformação digital na caixinha, hein? Vamos fazer, hein? Tá? Manda ver, hein? Tá certo? Pô, meu, mas precisa de verba. Para que verba? Você já tem, hein? Tá, usa essa aí. Não é assim. Tem planejamento, tem estruturação, tem que entender que não é TI só. Envolve todo. Envolve o CERN, envolve marketing, envolve design, essência, envolve
antropologia para poder entender o cliente melhor, envolve muitas coisas que precisam ser levadas em consideração num bom projeto de transformação digital. Tá certo? O que mais que a gente tem também? A questão do engajamento. Você tem que sentir essa questão das pessoas, dos clientes e dos demais stakeholders. O que os stakeholders querem? Não só os shareholders. Os shareholders sempre você sabe que ele quer mais dinheiro. Mas os stakeholders, o que eles querem? Né? Outra coisa que eu vejo, muitas organizações desprezam a relação com o fornecedor. Tá? Coisas que aceleram o processo de transformação digital. Open Innovation, inovação aberta. O que é inovação aberta? É quando eu me abro para trabalhar junto com universidades como parceiro, quando eu trago clientes para trabalhar em projetos junto comigo, como a 3M faz. Eu tive na 3M, eu fiz um trabalho acadêmico muito bacana junto a ela, sabe, que tinha a ver com essa questão ambiental, tinha a ver com ESG, tinha a ver com sustentabilidade e tudo mais, e como eles faziam inovação lá dentro. E uma das coisas, a gente trabalha muito o processo de inovação aberta. Né? Então, daí você vai ver que eles trabalham com um fornecedor, porque eles não podem fornecer um produto final que seja tóxico. Então, o cara que fornece o material tem que estar perfeito. Então, as organizações têm que começar a pensar em ajudar o seu cliente, ajudar o seu fornecedor. Um outro aspecto que é muito importante é o seguinte: algumas empresas, tipo uma Nike, por exemplo, ela faz tênis, né? E ela daí tem as distribuidoras, tem vendedores de tênis. E daí ela nem vê o cliente na ponta, porque ela vê o distribuidor e a revenda. Só que ela não fez só isso. Pega as outras concorrentes dela e pega o que ela fez de diferente. O que ela fez de diferente? Eu preciso encantar a ponta. Eu preciso fazer com que esse cara adore a Nike. Eu preciso fazê-lo mais feliz. Só assim ele vai gostar da minha marca. Como eu faço o cara que é atleta mais feliz? Ah, já sei, eu vou dar sensores no sapato dele que vai dizer quanto ele está correndo, quanto ele está andando. Isso vai para a nuvem. Lá na nuvem ele vai pegar, armazenar e considerar todos os históricos das caminhadas, vai dar recomendação médica, vai dar recomendação de alimentar, e ele vai poder ver o colega dele que está correndo no outro bairro simultaneamente junto com ele no mesmo horário de manhã. Que maravilha, olha, e daí eu vou fazer eventos com que esses caras se juntem, né? Para conversar, para trocar ideia, para fazer. Isso na época que ainda não tinha pandemia. Né? E tá, beleza, mas dá para fazer evento virtual. E o que acontece? Isso é encantar o cliente, que às vezes você fala, mas no meu negócio é entregar sapato ali para os caras do distribuidor. Está feito o meu trabalho, está resolvido, esse é o meu trabalho. Entendeu? Mas eu acho que deixa eu pegar a tua fala aí, até para que a gente possa fazer o fechamento com o que você falou, antes que caia a live sozinha, para que a gente não caia sem fazer os nossos agradecimentos. Eu acho que você trouxe questões estruturais assim muito relevantes, mas acabou fazendo um fechamento assim muito vibrante, que você precisa encantar seu cliente, você precisa ter valor pelo seu cliente, você precisa deixá-lo feliz, né? Seja lá, seja aqui, seja no seu propósito, seja na sua confiança, que você entrou isso com a agregação de base, e você precisa transformar de forma que esse cliente, ao entrar na sua empresa e ter o seu contato, ele saia encantado. E não só o cliente, mas seus stakeholders, seus fornecedores, seus colaboradores. Quer dizer, então, se a gente entrar nisso, eu quero mostrar para vocês, eu acho que o Ney falou de uma forma muito, muito vibrante e positiva, porque se a gente deixar aqui, a gente tem mais 1 hora de live, né, Ney? A gente não tem quase, a gente não para. Mas eu quero aqui com você. Ai, meu Deus do céu, muito bom. Então, assim, eu quero pegar esse, que eu acho que antes que realmente caia a nossa live, que a gente só tem 1 hora e a gente já está chegando no minuto aqui final. Primeiro, Ney, agradecer a você, porque você agregou bastante valor. Acho que quem pensa nesse tema de transformação digital, quem já faz, ou quem pensa em fazer, viu essa dimensão e muitas oportunidades de processo de desenvolvimento.
Então, eu quero ser grata e, ao mesmo tempo, dizer a você de imediato como é que foi essa agregação de valor e dizer para as pessoas que essa é uma temática tão profunda que a gente está fazendo essa série, que a gente vai dar continuidade nessa série. Essa próxima nossa live de quarta-feira, a gente já vai trazer a Ariane Feijó, em que vai entrar com impacto voltado para a comunicação. Então, eu vou pegar isso que você trouxe hoje de uma forma maior e a gente vai se aprofundar mais no tema pessoas, comunicação, cultura, porque tudo que você falou, você poderia se aprofundar, inclusive pelo teu conhecimento de especialista nesse processo. Então, assim, muito, muito obrigada. Vou deixar no minuto final para que você faça o agradecimento, para que não caia de uma forma espontânea. E quero já passar meu agradecimento para todos que tiveram a oportunidade de estar aqui conosco. Muito obrigada. E para quem também não pôde estar agora e que assiste e é fiel a assistir as nossas lives, tanto no YouTube como aqui no IGTV. Então, assim, muito obrigada. Esse trabalho é sempre para você. Qualquer aspecto, tanto de transformação digital, coloca aqui no nosso Instagram, que a gente vai ter a oportunidade de voltar, inclusive, qualquer coisa com o Ney. Então, assim, eu já vou me despedindo e vou botar um minuto aqui, uns 10 segundos finais, para que o Ney possa falar antes da live cair. Então, meu muito obrigado para vocês. Ney, tem a palavra aí final. Bem, se quiserem encontrar contato comigo, é muito fácil, tá certo? A Larissa tem minhas informações, mas eu tenho aí no Instagram, @neigrando, tá? Se para quem gosta de usar Instagram. No LinkedIn também, eu tenho LinkedIn/in/neigrando, tá certo? Ou seja, meu perfil lá é fácil, ou da search, você acha, Ney com I, né? Lembrando, eu tenho a estratégios.com.br, que você pode acessar, que é a minha empresa. Se precisar de nosso apoio, tanto em consultoria, quanto alguma palestra que queiram que a gente faça de forma profissional. Ney, vai cair a live. Feche a live. Um abraço para todos e muito obrigado pela presença. Eu fiquei feliz de vocês estarem aqui. Um abraço. Obrigado, Larissa. Tchau. Boa noite. Boa noite. Então, é.